Paz do Senhor, amém? Você que faz parte do meu canal, compartilhe para que outras pessoas cheguem. Dê seu joinha, pessoal, aí, clica aí, dê o seu joinha. Só aperta aí na mãozinha para que o vídeo possa ser promovido e outras pessoas possam estar vendo, amém? Você que ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal para que você possa estar recebendo sempre notificações. Que Deus abençoe sua vida. Agradeço muito pela sua ajuda, amém? Pessoal, vamos lá para a nossa reflexão. Hoje, falando sobre a nossa reflexão, quero falar sobre de tentação, amém? Lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz assim: cada um, porém, é tentado quando é atraído, É atraído e engodado pela sua própria consciência. Então, o que acontece aqui? Tiago está dizendo que a tentação ela surge de uma atração, quando a gente somos atraídos pelaquilo que nós desejamos, pelaquilo que desejamos. Então, aí diz, pelaquilo que desejamos em quê? Na nossa própria concupiscência. Concupiscência é o prazer que muitas vezes tem sexualmente, o prazer em bens materiais. Quando a gente botamos nosso prazer nisso aí, nós deixamos de amar a Deus e amamos mais essas coisas do que a Deus. Então, aí Tiago está dizendo que a tentação surge nisso, quando a gente somos atraídos pelaquilo que nós desejamos relacionado às obras da carne. Então, vê só, todo dia somos tentados pela nossa concupiscência, como disse Tiago. Elas nos atrai, Ela nos atrai para fazermos errar. Ela vem nos atrair para nos fazer errar. Ser tentado não é pecado. Olha o que Tiago diz aqui no capítulo 1, versículo 12 de Tiago. Capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porquanto for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o ama. Tá certo? Então, nós vemos aí, irmão, que ser tentado não é pecado. O que é pecado? É ceder à tentação. Lembre-se que Jesus foi tentado, mas Jesus não cedeu à tentação. Jesus resistiu e rebateu a tentação ali, e ele não cedeu. Tá certo? Veja só aqui, se nós formos dar continuidade aqui, no capítulo 15 diz: depois, havendo a consciência concebida à luz, o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, quando eu sou tentado e cedo à tentação, aí diz aqui: depois, havendo a consciência, concebido, quer dizer, praticado a consciência, no hábito de ceder à tentação, quando eu passo a ceder à tentação, e aí passa a dar à luz o que? O pecado. Quando eu cedo à tentação, pratico a tentação, eu passa a ser gerado na minha vida o pecado, que é a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Porque, como disse Paulo lá em Romanos capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Então, quando o pecado ele é consumado, aí gera a morte. Mas o que foi que iniciou para o pecado ser gerado? A tentação. Primeiro nós somos atraídos e somos levados aos desejos. Desejos o quê? A nossas consciências. Quer dizer, ao prazeres, a tudo que é da obra da carne. Aí nós passamos a desejar. Se nós ceder à tentação, é como disse aqui no versículo 15: depois, havendo a consciência concebida, quer dizer, depois de praticado a tentação, cedida à tentação, que veio da consciência concebido, aí passa a dar à luz o pecado, quer dizer, passa a gerar o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Que morte é essa? É a separação de um homem com Deus. Se não se arrepender dos seus pecados e morrer na prática do pecado, ele perde o direito de vida
eterna. Amém? Mas ele se arrependendo dos seus pecados e não voltando a praticar, que a palavra de Deus diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que Deus abençoe sua vida. Não vou tomar mais tempo, não vou entrar aqui profundamente por conta do tempo que corre ligeiro. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém? Fique na paz, divulgue esse canal.